Ei, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo ótimo. Estamos aqui para mais um vídeo aí, né, de leituras do mês, no caso dos 2 últimos meses. E vamos lá, não esperei terminar o mês, não, tô gravando no último dia do mês mesmo, porque eu já finalizei o que eu tinha que finalizar, né? E não precisava esperar mais para poder mostrar para vocês o que eu li. Os recadinhos de sempre, seja bem-vindo, bem-vinda se for a primeira vez. Fique à vontade para comentar, para me indicar livros. Eu gosto muito que me indiquem, eu anoto todas as indicações e fica à vontade para assistir os outros vídeos, tá? Leia a descrição, na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais, meu Scooby, meu Instagram, minha lista de desejos na Amazon, caso vocês queiram me presentear com algum mimo, fico muito feliz. E o link, gente, para a compra desses livros que eu vou mostrar, tá? Eu sou associada da Amazon e qualquer compra que você faz por esse link eu ganho uma pequena comissão e você não paga nada a mais por isso, tá? E eu fico muito grata mesmo. Qualquer canal que eu vier falar durante o vídeo, gente, vai estar sempre aí embaixo, o arroba, o link para vocês irem lá conhecer, caso ainda não conheçam, né? Então vamos lá. Leituras de junho e julho, tá? Quando eu tô lendo, como eu tô lendo pouco, vocês estão reparando que eu tô deixando para gravar de 2 em 2 meses, que eu acho que fica melhor, né? Para não ficar muito pouco livro. E nesses 2 últimos meses eu li 6 livros no total, 3 no mês de junho e 3 no mês de julho. Finalizei, no caso, né? Finalizei 6 livros, tá? E vou mostrar aí na ordem, como sempre, de leitura para vocês. O primeiro que eu finalizei no mês de junho foi Stephen King, Salem. Salem ou Salem, cada pessoa fala de um jeito, né, gente? Eu falo Salem, acho mais fácil. E eu amei, amei demais, tá? Esse livro. É... História de vampiro, né? Tem gente que às vezes a gente até acha estranho, parece que é história de lobisomem, alguma coisa assim. Mas, inclusive, antes o nome do livro era A Hora do Vampiro, tá? E mudou o nome. E eu gostei demais, gente, gostei demais. Inclusive, dizem que o Stephen King se inspirou no Drácula de Bram Stoker, né, para escrever. E é muito interessante, gente. Salem é uma cidade, né? Na verdade, se chama Jerusalém Slot, a cidade, mais conhecida como Salem. E aí um escritor que tinha vivido nessa cidade volta, ele mora fora agora, e volta para poder escrever um livro, né? Voltar aí à sua infância. Ele chama Ben Mears. Ben Mears, acho que é esse mesmo. Não sei se é assim que pronuncia. E aí ele volta para Salem, né, para escrever esse livro. E coincide que quando ele chega, começam a acontecer coisas estranhas. Tem uma figura misteriosa que também chega na mesma época, que abre uma loja na cidade e compra uma casa que é conhecida como uma casa com muitas coisas ruins, tipo uma casa mal assombrada, onde aconteceu há muitos anos um assassinato que, assim, muito forte, uma coisa muito pesada, e aí ficou essa sombra sobre essa casa aí. Então, essa pessoa que abre essa loja vai, compra essa casa, e aí começam a acontecer as coisas estranhas, né? Então, aí o Ben vai tentar investigar isso aí, ele conhece uma moça, né, que é moradora da cidade, que eu não vou lembrar o nome dela agora. É, Ao mesmo tempo aí que cresce essa amizade entre eles e tudo, e vai acontecer essas coisas estranhas, claro, relacionadas aos vampiros, né, gente? Aí eles vão correr atrás disso aí. Quem que tá fazendo essas coisas? Mortes começam a ocorrer e as pessoas se transformando. Enfim, é um livro de vampiro, né, gente? E é sensacional, sensacional. Eu amei demais, amei muito mesmo. Não lembro quantas estrelas tem aqui. Ah, não, dei 4 estrelas. Eu dei 4 estrelas, gente, porque o final eu não amei tanto, não. Assim, eu gostei, tá ok, né, pra história, mas não sei, ficou alguma coisa ali no final que não me agradou. Mas 4 estrelas, recomendadíssimo, amei muito, muito mesmo. O segundo que eu terminei no mês de junho é a primeira vez que eu li essa escritora, Conceição Evaristo, Olhos d'Água. Fininho, gente, rapidinho a gente lê, é um livro de contos, diagramação muito boa, tá? Ó. O que dizer, gente? 5 estrelas.
Maravilhoso, maravilhoso. Contos, assim, que tocam o coração da gente. E mulheres, né, as personagens principais, digamos assim, dos contos, são mulheres aí de todos os tipos, mulheres eh, que batalham pelo que sonham, mulheres que sofrem algum tipo de violência, enfim. Tem de tudo um pouco aqui nos contos. O primeiro, especialmente, que é o que dá nome ao livro, me emocionou demais, demais. Eu já comecei emocionada. Esse primeiro aqui, que é o nome do livro, Olhos d'Água. Eu amei demais, tá, gente? Demais mesmo. Gostei muito dele, gostei do que chama A Gente Combinamos de Não Morrer. Gente, é forte. Tem uns que são bem fortes. Vale muito a pena. Tô apaixonada. Quero ler tudo dessa mulher agora. Amei. 5 estrelas. O terceiro que eu finalizei em junho foi A Vida Secreta das Abelhas, da Sue Monk Kitt. Não vou falar muito porque já tem a resenha no canal. Vou deixar aí nos cards para vocês conferirem, se não conferiram ainda. Maravilhoso, 5 estrelas? Foi 5 estrelas também. Lindíssimo, lindíssimo. Uma história de amizade e forte também, né? Então, não vou nem fazer um resumo nem nada, até para não ficar muito longo o vídeo, mas é só conferir a resenha, tá, gente? Vale muito a pena, indico, maravilhoso. Eu peguei sem saber o que esperar e me apaixonei. Encantador, maravilhoso. Passando para julho, também mais 3 livros. O primeiro que eu finalizei em julho foi O Corretor, do John Grisham. Sensacional, gente, sensacional. Eu já tinha lido O Júri dele, foi o primeiro que eu tinha lido, e O Júri é um espetáculo também, indico demais, demais, demais mesmo. E esse aqui não foi diferente, tá? Eu dei 4 estrelas. Não sei por quê, gente, acho que foi por causa do final, não sei, alguma coisa aqui que me fez não me fez dar 5 estrelas, mas é incrível, gente, incrível. O corretor foi um homem aí que, não vou falar roubou, ele fez coisas erradas, que envolviam muito dinheiro, enfim, ele foi preso, né? E depois de 6 anos na cadeia, ele vai receber o induto presidencial, né? O perdão. O presidente, né? No caso lá dos Estados Unidos, vai dar esse perdão para ele e ele vai conseguir sair com esse perdão, mas tem muita gente de olho nele ainda, por causa do motivo que ele foi preso. Tinha um satélite, era um sistema de um satélite de vigilância que ele tentou vender na época, né? Então, isso aí ainda vai rondar a vida dele ainda e ele vai ser perseguido, ele vai fugir, ele vai ser solto, mas alguém vai ajudar ele, digamos assim, a se esconder. Ele vai ter que mudar de nome, né? Porque ainda tem muita gente de olho nele. Ele vai para a Itália. E é muito interessante, porque aí a gente vai conhecer um pouquinho da Itália. Ele vai passar por umas 2, 3 cidades diferentes da Itália. E aí a gente vai aprender sobre os costumes, sobre os lugares. Enquanto eu li, eu fui pesquisando os lugares, né? Que mostravam onde ele ia visitar, onde ele ia almoçar e tomar café e tal, onde ele ia conhecer. E eu ia pesquisando para poder entrar mais na história. E é muito interessante, tá, gente? Então ele tem que ficar aí, à sombra desse nome, que não é o nome dele verdadeiro, com essa pessoa ajudando ele, digamos assim. Eles vão disponibilizar um intérprete para ele aprender a falar italiano, porque ele não sabe, para ele poder viver lá. Então, ele, ao mesmo tempo que ele ganha a liberdade dele, porque ele sai da cadeia, ele continua preso porque ele está sendo perseguido. Tá? Ainda tem pessoas querendo a cabeça dele. Então é muito bom, gente, é muito bom. É assim um ritmo bem frenético. O John Grisham escreve de uma maneira rápida assim a história. Não tem nada que prenda, que, ah, meu Deus, mas essa parte não passa logo e tal, porque a gente quer logo saber o que vai acontecer. Então é sensacional, eu amei. 4 estrelas. O outro que eu terminei em julho, essa maravilha, A Casa dos Espíritos, 5 estrelas e favoritado, favoritadíssimo. Que livro maravilhoso, encantador. Todo mundo falava que era bom, mas eu não imaginava que fosse tanto. Meu Deus, que livro lindo, que livro lindo. Um drama, digamos, podemos dizer que é um drama familiar, né? Eu gosto muito de livro assim.
E a gente vai conhecer aí a família da Clara, que vem a ser, na minha opinião, é a personagem principal, né? A Clara, na história, ela começa com 10 anos de idade, e a gente vai ver o desenvolver dela aí, né? O desenvolver da família, ela crescendo depois de alguns anos e tal, até a idade dela já mais velha. Mas a Clara tem clara evidência, né? Ela consegue ver, conversar com os espíritos, ela consegue mover objetos com a mente. Então, a história gira toda em torno disso aí, mas ao mesmo tempo a gente vai ver a história de toda a família, dos irmãos dela, os pais dela já morrem, né? Depois de um tempinho aí, a história dela, os irmãos e filhos, tem as histórias paralelas aí de outras pessoas da família, que, nossa, cada coisa, gente, que acontece, não dá para falar tudo aqui. Mesmo se eu fizesse uma resenha, eu não vou fazer porque acredito que tenha muitas, né? Mas não dá para falar tudo que acontece, tá? Ao mesmo tempo, o cenário político, né, da época que se passava a história, inclusive o marido da Clara, que vai ser o marido da Clara também, ele é aí, né, da área política, ele vem a ser, acho que senador, não lembro, depois. E tem a casa deles, né, na cidade, e eles têm uma fazenda, digamos assim, né, que é onde ele produz tudo que vai dar a renda para a família, tem os empregados, que também vão ser personagens importantes aí na história. Enfim, gente, é maravilhoso, tem algumas partes tristes, mas emocionante, o final é maravilhoso, enfim, é perfeito, perfeito, não tenho o que falar. Perfeitíssimo esse livro. Amei, recomendo muito para quem não leu ainda. 5 estrelas e favoritadíssimo. E o último que eu finalizei essa semana aí, né, foi Agatha Christie. Eu não vou falar o nome, vou só mostrar, porque eu acho que não pode falar isso mais, nem sei, né? Agora com o nome de E Não Sobrou Nenhum, né? Essa edição minha é bem velhinha, tá? Foi uma releitura, né, gente? Eu li esse livro já há muitos anos atrás, mas eu não lembrava quem que era o assassino. Eu lembrava como que era o discorrer da história, mas não lembrava quem que era o assassino. Tentei adivinhar de novo, como eu não lembrava, mas como sempre eu errei. Eu nunca acerto os assassinos da Agatha Christie. E sensacional, gente. É outro perfeito, né? Perfeito. Acho que esse aqui é unanimidade. Todo mundo que lê livros da Agatha Christie é o preferido, eu acho, de todo mundo, né? Sensacional. 10 pessoas aí que são convidadas para ir passar uns dias numa ilha, isolada de tudo, né? Elas recebem um convite e vão, uma não tem nada a ver com a outra, uma não conhece a outra. Lá vão ser reveladas as histórias de cada uma, né? E tem os 10 na mesa, né, as esculturazinhas, e aí essas pessoas vão começar a morrer, né? E cada uma que morre sai um da mesa. Então, é sensacional, gente. Sensacional, não preciso falar muito. A Agatha Christie, perfeita nesse livro, né? 5 estrelas, claro, claro, essa releitura maravilhosa. E foi isso, gente. Ah, e só falando, lembrando, esse livro aqui eu reli porque eu estou participando de um clube do livro aqui na minha cidade, presencial. Fiquei muito feliz mesmo de ter descoberto esse clube, de ter entrado. Inclusive ontem, no dia anterior que eu estou gravando esse vídeo, foi o nosso primeiro encontro, que foi para discutir o livro. E foi maravilhoso, gente, conhecer pessoas maravilhosas. Tem mais pessoas no grupo, mas é claro que não foram todas que puderam ir, né? Vou deixar a foto aí, se eu lembrar para vocês. Vou mostrar a fotinha que a gente tirou lá. E foi incrível, incrível, maravilhoso. Estou amando conhecer essas pessoas. E já escolhemos aí o próximo livro. Foi maravilhoso, maravilhoso. E foi uma releitura prazerosa por isso, porque aí eu reli junto com outras pessoas. E esse clube do livro aí tem tudo para dar certo, se Deus quiser. Então foi isso, gente. Já me contem aí, tá? O que vocês já leram desses que eu mostrei. Quais que estão sendo as últimas leituras aí de vocês, tá? Qual o preferido de vocês, se é que vocês gostam. Às vezes não gostam, de algum pode falar também, tá bom? E é isso. Obrigada pela paciência. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo.